O Late Night IT, impacto da tecnologia no desporto, tem o apoio da PayBird, soluções de pagamento personalizadas para empresas visionárias. Bem-vindos ao Late Night IT by PayBird, uma série de webcasts onde exploramos o cruzamento entre tecnologia, desporto e inovação. Eu sou o Nuno Azevedo Cardoso e estou aqui para vos guiar nesta caminhada. É um prazer ter-vos de volta para mais um episódio onde tentamos perceber como o digital está a transformar em tempo real a forma como vivemos o desporto. Neste episódio, Connected Arenas quando o Wi-Fi é MVP, vamos falar de redes inteligentes, personalização extrema, segurança digital e privacidade de dados. E para nos ajudar a perceber este novo jogo digital, temos dois convidados de topo aqui comigo hoje. Temos o Nuno Rocha, diretor de engenharia da Extreme Networks, especialista em soluções de conectividade e alto desempenho, com um percurso consolidado no setor das telecomunicações e redes, lidera projetos de infraestrutura para eventos de grande escala, incluindo estádios, arenas, festivais, onde o desafio é ligar milhares de pessoas em simultâneo com fiabilidade e inteligência. E a Sandra Veloso, mestre em Direito, Proteção de Dados e Cibersegurança, trabalha como Data Privacy Manager na Bosch e tem experiência em regulação tecnológica, atuando na interseção entre inovação e privacidade. Ao longo da sua carreira tem trabalhado em diversas organizações e é também uma voz informada sobre os desafios éticos e legais da digitalização e entretenimento. Muito bem-vindos aos dois. É um prazer ter-vos aqui. E, Nuno, tenho que começar contigo. Porque, enfim, hoje falamos de Wi-Fi e o Wi-Fi, quando falha, é o fim do mundo, não é? Sim, hoje em dia o Wi-Fi tem uma preponderância muito maior. Eu já com a idade que tenho já assisti às várias evoluções do Wi-Fi, desde que era um simples fediver. Hoje em dia é uma coisa que é necessária e obrigatória ter e que hoje em dia também passa para estes ambientes de estádios, de o que nós chamamos de large venues, ou seja, ambientes em que temos uma concentração muito grande de pessoas dentro de um espaço e que tipicamente estão vocacionadas para um espetáculo. Porque não é só o futebol, nós representamos aqui vários ambientes e estamos presentes em vários ambientes. Dentro da Europa um bocadinho mais nos estádios, porque veio um bocadinho atrás dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos temos presença em NASCAR, na parte do hockey, na parte do basquete, na parte do futebol americano, NASCAR? Na parte do beisebol. NASCAR, sim senhora. NASCAR, 500 mil pessoas ligadas? 500 mil pessoas ligadas. Claro, não chegam às 500 mil, não. 500 mil é o total de pessoas que se podem sentar, nem todas estão ligadas simultaneamente, mas temos um rácio muito bom que chega ali por volta dos 30, 40% de pessoas ligadas, que já é 500 mil, já estamos a falar de 250 mil pessoas Sandra, ligadas. Nós estamos a ouvir isto e enfim, 500 mil pessoas ligadas. Como é que é possível, enfim, e eu agora pergunto como é que isto é possível no teu mundo de RGPD e estas legalidades todas. O que é que tu achas de 500 mil pessoas ligadas? Para nós é perfeitamente possível, desde que obviamente obedeça às regras, àquilo que está previsto no regulamento, e neste caso estamos a falar de um regulamento europeu, e que tem regras bem claras, e princípios bem definidos, e desde que as empresas, sejam as que estão no mundo da comunicação, as operadoras, ou mesmo os estádios, os clubes, todas as entidades que estão à volta destes espetáculos, neste caso aqui os desportivos, cumpram as regras, é perfeitamente possível. Mas tu achas que o fã sabe verdadeiramente o que é que está a autorizar? À partida diria que não, deveria saber, mas nós sabemos que os termos e condições, mas também as políticas de privacidade são muito extensas, de difícil leitura a maioria das vezes, e seria impensável ter, porque nós muitas das vezes não falamos só das comunicações, estamos a falar de todos os aplicativos, todas as situações em que nós temos um processamento da nossa informação, teria que ter essas políticas, e nós temos esta experiência obviamente em outros contextos, nos sites, por exemplo, em que temos que carregar nos cookies e temos a fazer uma aceitação e, portanto, obviamente, só para podermos ler esta informação iríamos perder certamente meia hora ou mais, portanto não seria viável. Mas a lei também é muito clara neste sentido, e o que a lei, obviamente, tem que passar por informar, e, portanto, não é possível fazer uma informação muito reduzida, obviamente, porque existem muitos requisitos para este cumprimento, para haver transparência, para haver informação. Contudo, também diz o regulamento que esta informação deve ser clara para o utilizador, sobretudo aqueles que têm menos
ou menos capacidade, ou menos conhecimentos e precisam de fazer uma leitura rápida. Podemos pensar nas pessoas como as crianças, os menores de idade, etc. Portanto, é preciso haver, ao lado de quem formula uma política de privacidade, por exemplo, que exista também alguém, por exemplo, de comunicação ou eventualmente de marketing e que transforme esta informação, que é obrigatória e é necessária, numa leitura mais fácil e mais resumida, eventualmente, mas que depois, se eu quiser exercer os meus direitos, eu posso então fazê-lo numa segunda fase ou num segundo momento. Sim, todos já sentimos esse problema. Pronto, sentimos todos, inclusive eu, todos. Exatamente, Sim. Tenho que passar rapidamente, até porque eu já fiz essa experiência, os meus colegas também, de ter toda a informação e copiá-la para um Word, por exemplo, e são inúmeras páginas. Obviamente não é viável assim, mas também é preciso ressaltar que a lei prevê que esta informação seja disponibilizada aos indivíduos, portanto às pessoas, de uma forma mais resumida, mais sucinta e mais clara. Nuno, Wi-Fi é muito importante, é muito bom, mas 500 mil pessoas ou 60 mil pessoas num estádio qualquer implica uma grande infraestrutura de rede. Sim. Quando funciona bem, é Maravilha. ótimo, maravilha. Ninguém nota. Mas quando falha, é assim, é um problema sério. Como é que se gera este paradoxo? Não é fácil, ou seja, nós quando normalmente desenhamos uma estrutura de rede para suportar este tipo de ambientes, estamos a falar sempre de alta redundância, de protocolos que realmente conseguem reagir. Estamos a falar da alarmística, apesar de que... Alarmística, ou seja, conseguimos ter informação em tempo real do que é que para, o que é que não para, sendo que, vamos imaginar que isso acontece num estádio, ninguém vai substituir um equipamento também de um jogo. Portanto, ou seja, nós temos de ter densidade suficiente para dar conectividade, dar redundância, sem que interfira na funcionalidade. E é um equilíbrio que é difícil de obter. Por isso é que, mais tarde, nós temos várias experiências, temos experiências com mais de 10 anos, 10, 15 anos neste momento, já temos estádios com 15 anos de operação e fomos sempre montando em cima dessa experiência, porque não existem simulações, não existe nada que consiga dar ao certo um resultado capaz. E temos constantemente a evoluir e constantemente a ir a jogos, porque há diferentes densidades. É muito giro, nós falámos nos 500 mil, mas falámos aqui uma coisa mais próxima, como é o estádio do Sporting, tem 55 mil, agora vai passar para 60 mil lugares sentados, não é? Mas desses 60 mil, em muitos jogos, se calhar temos 10 mil, temos 15 mil. Portanto, ligados, não é? Não, mesmo pessoas só no estádio. Depois dessas pessoas no estádio, ainda temos uma percentagem que neste momento ronda os 20% dentro dos jogos. Portanto, nós temos essas estatísticas, sabemos como é que estão a ser usadas. Sendo que há certas zonas que não estão neste momento com Wi-Fi por opção do próprio estádio, zonas das claques mais problemáticas, apesar de no histórico nós temos só 4 equipamentos que alguma vez foram conseguidos retirar do sítio, portanto, e temos mais de 150 estádios. Portanto, estamos a falar de uma coisa mesmo fisicamente segura, mas é complexo, ou seja, uma pessoa pode pensar que o Wi-Fi é uma parte muito importante dentro do estádio. Sim, porque é o último passo, mas por trás disso está uma infraestrutura, está uma capacidade de analítica de dados para sabermos o que é que se passa, o que é que não se passa, quando é que falha, como é que falha. Tudo isto é um jogo. Sim, mas dinâmico. Nós todos já fomos aos estádios, não só de futebol, de qualquer outra, e queremos postar às vezes a foto ou o vídeo, e ainda é muito difícil às vezes. É porque aqui depois há o balançar de várias coisas. Depois já temos sempre a concorrência entre o Wi-Fi e as redes 5G. Pronto. Pode ser outra tecnologia, mas são duas redes completamente distintas. Depois temos a parte da conectividade dessa mesma rede Wi-Fi para fora. Portanto, é outra questão. E temos todo um dimensionamento que tem de ter em conta que existem X pessoas que, no máximo, podem estar ligadas a um ponto de acesso, que esse ponto de acesso tem uma infraestrutura por trás, tem de ter espaço suficiente para toda a gente comunicar ao mesmo tempo e tem de ter baixa latência e tem de ter uma ligação à internet também que seja correspondente a isso. Portanto, são N passos que tecnologicamente têm de ser balanceados. Ok. E Sandra, com esta parafernália de equipamentos,
Alguns deles fazem reconhecimento facial, outros deles fazem videovigilância. E em que condições é que isso é admissível do ponto de vista legal? Do ponto de vista legal e dentro do contexto aqui do que estamos a falar, da proteção de dados, o regulamento também é claro no que é permitido fazer ou não, e portanto aí entra para a videovigilância como entra para outro equipamento que faça processamento de dados, seja de imagem, seja de outra informação, tem a ver com a base legal, não é? E existem 6 bases. A videovigilância é legal. A videovigilância é legal desde que, não é? Obviamente, depois é que temos as reticências. E porquê? É preciso ter uma base legal, portanto, a licitude desse tratamento de dados, que aqui em Portugal chama-se tratamento de dados, e existe também, a par, tem que ser conjugado com a lei da videovigilância. O regulamento é muito importante, é um regulamento europeu, contudo existem outras leis, que às vezes as empresas esquecem um bocadinho que elas existem, portanto este regulamento não orbita sozinho. Tem leis, a videovigilância já tinha uma lei definida, o que era eventualmente diferente, efetivamente, é que antes era suposto, porque era obrigatório, era um requisito de ser comunicado à CNPD, portanto à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que ia ser, depois tinha uma série de pressupostos desta lei. A lei foi também, obviamente, atualizada e, portanto, elas têm que andar em conjugação. Dentro, em particular, dos estádios, os requisitos da videovigilância são equiparáveis, contudo, porque isto também para a vertente pública ou privada tem que haver uma avaliação deste tratamento, tem que haver uma necessidade em particular, tem que haver informação, eu tenho que saber que este espaço está sujeito a videovigilância, portanto, lá estamos a falar novamente sobre aquele ponto. E bastam aqueles cartazes a dizer sorria, está a se filmar? Mais ou menos. Portanto, há uma informação que tem que ser sucinta. Eu tenho que saber e tem que ser. E é isto aqui que nós também, eu pelo menos debati com as empresas também neste sentido. É possível, de facto, informar no momento em que está a acontecer, não é? Por exemplo, os drones é outra situação, não é? Portanto, eu não mando lá um papel com 50 páginas por aí abaixo a dizer que, com todos os requisitos e tudo o que está a ser feito, mas o mínimo, não é? E eu tenho que saber que está a acontecer e tenho que depois poder exercer os meus direitos. Isto é essencial, que é aí que a maioria das empresas depois falha. E o que é que, sucintamente, o que é que quer dizer poder exercer os seus direitos? Quer dizer eu poder-me opor a este processamento. Mas sempre no pós-gravação. Neste caso, sim, também direito à informação, direito ao acesso das imagens, aqui depende um bocadinho dos contextos, não é assim tão linear, obviamente, portanto, nem todos os direitos do titular dos dados são absolutos, e, portanto, ou mesmo como o apagamento dos dados, o famoso apagamento dos dados, portanto, é preciso analisar o contexto em que isto está a acontecer. Mas também a lei associada à violência no desporto também permite, efetivamente, que exista videovigilância, para uma questão de segurança, proteção de bens e pessoas, e, portanto, as coisas têm que ser balanceadas e têm que andar a par. Não pode... E o reconhecimento facial? O reconhecimento facial já entra aqui, exato, já entra aqui numa outra área que tem a ver, estamos a falar daquilo que o regulamento traduziu como sendo uma categoria especial de dados, obviamente, e aqui são precisas, é possível fazê-lo, dependendo também da informação e do meu consentimento, neste caso, se estivermos a falar dos estádios, não é? E depois das medidas de segurança todas que eu vou implementar e se esse reconhecimento facial também é balanceado com os meus direitos e liberdades. Do consentimento de cada um. E eu pergunto isto porque há algumas pessoas que estão banidas dos estádios. E se estão banidas dos estádios, não podem frequentar os estádios. Certo. Se forem lá e uma câmara identificar, será que tem que pedir licença a esse senhor e dizer, olha, o senhor não pode estar cá, logo a seguir, dê o consentimento para eu o expulsar? Não seria assim, mas logo o pressuposto é porque é que eu estou a filmar e a fazer reconhecimento facial à partida, logo, de imediato. Eu tenho que saber porquê, eu tenho que ter um propósito efetivo. E acontece muito, obviamente, mesmo em instituições, grandes instituições, entidades bancárias, etc., acontece muito isto. É assim porque sim. Isto já não existe, já não deveria existir, na realidade. Há muito mais tempo do que o RGPD. Portanto, porquê que eu estou a fazer esse reconhecimento?
E se estou a fazer, porque quais são as exceções, não é? Neste caso. Portanto, eu aqui teria que analisar e perceber exatamente, não pode ser visto nesta perspectiva só porque, não é? Só porque eu não quero entrar, não é? Só porque eu não posso apagar os meus dados também, só porque não me dá jeito, não é? Isto não funciona nesse sentido, assim. Nuno, agora a parte fun, ok? Vamos falar dos projetos da Extreme Networks e são bastantes, não é? Sim. Vocês estão no basquete, no futebol, no NASCAR, hockey, como já NASCAR. falámos, hockey e tal. Então, por exemplo, conta-me uma história ou conta-me um projeto daqueles que te deixou super satisfeito, algo que tenha sido disruptivo e que seja uma referência. Há um projeto muito interessante que nós fizemos, porque lá está, o Wi-Fi e toda a parte de dados é importante, mas é importante quando depois o utilizamos para alguns meios. E tipicamente quando falamos em clubes de futebol estamos a falar de monetização. Pronto, é como é que eu consigo monetizar as coisas. Um dos exemplos mais giros que nós temos tem a ver... Sim, porque se é grátis... não se é dá grátis, nada grátis. Sim, se é grátis, o produto és tu, não é? There's no free lunches, não há almoços grátis. Nem isso Wi-Fi. é verdade. Nem Wi-Fi. Nem Wi-Fi. O Wi-Fi está lá exatamente para potenciar negócio. Ponto. É a realidade do que nós temos hoje em dia. É isto. Está lá para potenciar negócios de múltiplas formas. Temos o caso, por exemplo, de potenciar venda de bebida e de comida dentro dos estádios, facilitando, conseguindo fazer mais venda. Por exemplo, o caso que nós temos aqui no Sporting com a parte do Uber Eats, em que a pessoa pode encomendar a comida estando sentada e quando há um intervalo é só ir lá buscá-la porque já está paga, está identificada que é para aquela senha, não é? A pessoa chega lá com uma senha digital. Sandra, não nos traz aqui alguns problemas legais? Poderá trazer. É verdade. Acho que porque estamos a identificar aquele senhor tem que dar, ou já deu com o... Já deu, ou seja, já fez a aquisição através da outra aplicação. Ok. É que há sempre este problema aqui, não é? E temos outro exemplo aqui em Inglaterra, neste caso foi no Liverpool, em que existem painéis informativos cá fora, daqueles de LED, e eles têm um Wi-Fi cá fora também, no exterior, na envolvência do estádio. E quando existe a alarmística de número de pessoas ultrapassou X por metro quadrado, nós conseguimos ter essa visão, ok, quantas pessoas mais ou menos é que estão naquela, começa a haver publicidade, tanto na parte de fora do estádio como para a saída do estádio, a dizer que existem promoções para bebida e comida. O que é que isso faz? Gera a parte de crowding, ou seja, de ter demasiadas pessoas ali, portanto gera a parte de saída das pessoas para ser mais faseada e, além disso, cria lucro para o próprio clube. Portanto, são duas coisas que entram... Ou seja, separa as... Faz com que a saída seja mais faseada, porque nós sabemos que o adepto, quando sai, vê um maralhau de pessoa, de repente vê uma publicidade a dizer o hambúrguer está 10% mais barato ou 20% mais barato. Ele olha para o maralhau e diz, ok, isto é muita gente, eu vou passar aqui meia hora, mais vale eu comer um hambúrguer. E então volta para trás, come um hambúrguer e quem diz hambúrguer diz camisolas ou outra coisa hambúrguer, qualquer. camisola, ou o que seja. Outra parte que se faz muito, mas aí já tem a ver com as aplicações dos próprios clubes, que é quem tem a app, não é? Já deu o seu consentimento para receber algumas coisas, e entre eles pop-ups, não é? Quando há um golo, quando há uma jogada importante, etc., pode haver informação sobre, olha, está disponível agora, durante a próxima meia hora, um desconto sobre a camisa com o número do jogador, o nome do jogador, é só encomendar, clica aqui. Isso é um belíssimo gancho para eu perguntar à Sandra se essa app oficial do clube, e quando já demos este consentimento, para comprar, enfim, seja o que for, ou para receber, seja o que for, no seu telefone, é legítimo combinar esses dados com o seu comportamento no estádio ou até fora do estádio? Essa é uma boa pergunta, é bastante pertinente. Obviamente que isso cai dentro de um tema que é o profiling, vamos dizer aqui, a personalização da informação e a interseção de várias bases de dados, eventualmente, e dos comportamentos, neste caso seria dos adeptos, e pode ser também permitido, desde que caia novamente dentro de uma destas 6 bases legais que são previstas dentro da lei.
A maioria das vezes isso não acontece, mas, novamente, é possível fazê-lo desde que eu não só penso o que é consentimento, obviamente, neste caso aqui, mas também verifica assim uma série de pressupostos e princípios que têm a ver com a informação que é prestada, que eu possa novamente exercer os meus direitos, possa me opor ou retirar-me deste processamento que houve, este cruzamento de informação, e é aí que novamente as empresas têm alguma dificuldade também elas próprias de dar essa informação, dessa informação ser clara e de eu perceber exatamente em que meandros é que os meus dados estão a ser processados. Mas, obviamente, eu como utilizador quero também ter estas experiências e, portanto, provavelmente vou dizer que sim, mesmo que não tenha exatamente noção do impacto que esse processamento vai ter posteriormente. E é o difícil, eu admito que sim, que é o difícil o controle sobre esses dados, da perfil sobretudo. Nuno, volto a ti com uma pergunta dificílima, para mim pelo menos. Wi-Fi 6, 6E e 7. Sim. Isto é tipo, enfim, são velocidades absurdas, é capacidade para milhares de ligações simultâneas, mas na prática, o que é que muda? Primeiro, o que é o Wi-Fi 6 e a diferença para o 6E? Pronto, a diferença do 6 para o 6E, a nível de tecnológico, é zero, tem a ver com o espectro. Ou seja, temos mais frequências. E o 7 é uma nova geração? O 7 já é o nosso set de protocolos. Ponto. Há a evolução tecnológica. No 6 para o 6 é só uma evolução a nível de frequências, temos mais frequências para usar. Do 6 para o 7 já existe um novo set de opções que nós temos para lá. Isto sem entrar em grande detalhe, não é? Qual é a diferença e porquê que é vantajoso irmos para estes novos protocolos? Tem a ver com várias coisas. Uma, a questão da densidade e conseguimos dar mais fiabilidade na ligação, porque no fim é um meio partilhado, não é? Estamos todos dentro das ondas rádio a trocar informação, portanto temos que tornar as coisas mais isoladas dentro do possível para que haja mais gente ligada. Depois tem a ver com alguma parte de gestão, aí não tanto para a parte do fã ou da pessoa, mas mais para a parte de IoT. Porque há muita coisa que nós falamos aqui, como as câmaras de vídeo, etc., mas há N sensores que podem ser ligados, etc., e esses sensores, muitos deles a bateria, e há aqui funcionalidades de gestão de bateria avançadas quando passamos para as normas 6E e para a norma 7. Tem a ver com esse evoluir. Claro que dentro da Europa temos um grave problema que é, enquanto nos Estados Unidos, quando entramos nesta gama de 6E a 7, o espectro de frequências é enorme. Dentro da Europa, por causa da entidade reguladora, a nossa é pequenina. Pequenina quanto? Tipo, é um terço. É um terço. Ou seja, não conseguimos utilizar tanto como nos Estados Unidos se utiliza, por isso é que os Estados Unidos têm estado a evoluir dentro desse ambiente mais, e nós ainda estamos um bocadinho a reboque à espera que sejam libertadas as frequências. Porque isto depois são frequências que, inclusive, influenciam com frequências que a polícia utiliza, que os bombeiros utilizam, etc. Portanto, têm de ser libertadas para se poder usar dentro destes ambientes. É uma parte reguladora. De resto, a evolução é exatamente isto. Nós conseguimos conectar melhor as pessoas, mais rápido, dar-lhes mais velocidade. Porquê? Hoje em dia utiliza-se muito mais o vídeo tem muito mais qualidade do que tinha há uns anos atrás. Eu lembro-me de fazer a primeira transmissão online da reunião da Federação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Isto no século passado, literalmente. E não tem nada a ver. Temos a falar de um quadradinho pequenino em que quase não se via nada. Hoje em dia transmitimos ecrãs enormes com uma qualidade abismal. E as pessoas querem transmitir. Nós temos uma estatística giríssima. E aí, lá está, dentro de um estádio, mas com uma outra aplicação. Concerto de Taylor Swift no Super Bowl. Quantas pessoas estão? 200 e tal mil. 200 e tal mil. Basicamente, tivemos 60 e tal teras de informação transmitida. A maior parte de vídeo. 30 minutos? Não, sim, naqueles 30 minutos. Não são mais, porque aqueles eram... Eu tinha de ver quanto tempo é que foi. Nós temos, inclusivamente, marcado cada passagem de música. Sabemos que cada passagem de música qual é a flutuação do tipo de acesso, e eu olho para aqueles dados e digo assim, há pessoas que só viram o concerto através do telemóvel. Pois.
chegaram lá, primeiro puderam fizeram coisa e tal. Isso é um flagelo. Isso já não Não é um flagelo, é a maneira com que estas novas gerações É certo. interatuam dentro destes ambientes. Ou seja, e isto põe à prova qualquer tipo de rede. No futebol, Isso seria há uma ligação. impensável cá em Portugal. Não. Com estas regras? Não, porque não influencia dentro da parte nem de privacidade nem nada. Ou seja, são pessoas que estão ligadas, nós sabemos as estatísticas, de X bytes transmitidos para o Facebook, X bytes transmitidos para outras redes sociais, mas não sabemos quem é que as fez. Ou seja, temos uma estatística genérica, mas não sabemos que é o Nuno Rocha que esteve sentado no lugar 36B no setor A a transmitir aqueles dados e o que é que ele lá ia dentro. O nosso problema aqui seria só da capacidade da rede. Exatamente. É a capacidade de, ter aquela gente toda ligada e, dois, Sim, potencializar essa transmissão. E eu vou muito a estádios e até a concertos e festivais e às vezes não consigo fazer o upload do vídeo. Portanto, ou do vídeo ou da foto. Porque lá está, o que acontece, quando nós olhamos para as redes 5G, existe uma saturação, porque tem um custo grande para os operadores porem antenas suficientes para poder cobrir aquela zona, não a nível de cobertura, mas a nível de número de ligações, o que se faz com que realmente uma pessoa não consiga fazer nada, não é? Chega um momento, e isso parte depois para uma outra tecnologia que nos Estados Unidos é muito utilizada, que é a parte de passarmos a ligação de operador para dentro do Wi-Fi, que é uma coisa que nós agora na Europa estamos a tentar implementar. Tecnologicamente é fazível. Exatamente, foi aquilo que falámos em off, em que uma pessoa pode chegar ao estádio e liga-se ao Wi-Fi, mas liga-se com as credenciais do operador. Ou seja, está numa rede à parte daquele operador, ou seja, não entra dentro da rede cliente-estádio, entra da rede cliente-operador. Então, Sandra, se não é possível, se nós só temos, aliás, se a diferença entre os Estados Unidos e a Europa é 1/3 desta capacidade, este novo dado que o Nuno nos trouxe aqui, as autoridades de proteção de dados devem estar, preocupadas. Porquê que isto acontece? Porquê é que nós estamos com esta diferença para os Estados Unidos? Bom, eu aqui não posso, isto aqui já cabe um bocadinho mais nas comunicações eletrónicas e não tanto, mas está uma ou outra lei que supostamente já deveria também entrar em regulamento, mas ainda é diretiva, deveria ter entrado em vigor também ao mesmo tempo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas não foi o caso, portanto ainda continua a ser discutida, tem muito pano para manga ainda, mas eu não posso dizer, não é por aí que a Comissão tem mais ou menos trabalho, quer dizer, aqui no fundo a nossa Comissão com a capacidade que tem vai fazendo aqui o esforço eventual de fiscalização, ou quando existem denúncias, ou quando existe alguma coisa a suceder a uma violação de dados, ou os dados são expostos, normalmente é por aí que se chega depois já não é fiscalização, mas é porque aconteceu, vamos atrás do prejuízo, não é? Mas eu penso que e existe um caso de futebol que já foi sancionado, eu penso que o caso vem de 2024 e depois foi sancionado agora em 2025. Não se sabe o nome do clube, obviamente, por questões de privacidade, obviamente, mas normalmente os nomes não são publicados neste sentido, mas tem a ver com a parte da videovigilância, portanto, muito ligado às violações do cumprimento dos requisitos ou da videovigilância em si, e, portanto, também, obviamente, de proteção de dados. Relativamente ao Wi-Fi, aí não há grande informação, porque para nós, neste sentido, para quem trabalha, os profissionais desta área, é irrelevante se o Wi-Fi é de 5 ou 6, desde que depois, no fundo, o que interessa para nós não é efetivamente a tecnologia, daí os regulamentos serem distanciados de qualquer tipo de tecnologia, tem a ver depois com a implementação que se faz da parte de segurança e das questões organizativas de proteção de segurança da informação. Isso se é legítimo ou não. Ok. Eu gostava de terminar com uma pergunta para os dois e saber o que é que vai ser o futuro próximo. Eu imagino que os dois, digo eu, para a Sandra seja mais e melhor legislação,
ou talvez mais regulação, não sei, ou fiscalização, não faço Mais ideia. eu espero que não. Ou melhor, Mas não estou na melhor. posição de ser vidente, não sei. Mas eu quero futuro, ouvir não a é? vocês. Imagino que para o Nuno seja mais tecnologia ainda e mais... Mas enfim, quero-vos ouvir. É assim, o futuro é sempre complicado, não se sabe. Podemos olhar para as tendências e vemos realmente cada vez mais as pessoas estarem ligadas e a utilizar mais os dados e a quererem utilizar. Nesta questão acabamos por muitas vezes ir atrás do nosso público-alvo. É o público-alvo que quer se ligar, então nós acabamos por dar essa ligação e vamos obter a informação. Hoje em dia a informação é dinheiro. Claro, é a informação é dinheiro. Com o evoluir, como estamos a ver agora, voltou a vir à berra a questão dos óculos com realidade aumentada, com esta questão de nós também utilizarmos os telemóveis para a parte de realidade aumentada, em que conseguimos ver em tempo real estatísticas. Eu acredito que as coisas comecem a evoluir dentro dessa perspectiva, ou seja, uma utilização maior, uma necessidade de uma resposta mais rápida e depois há aqui sempre esta questão, como a Sandra diz e bem, de regulação destes dados e como é que uma pessoa vai poder evoluir. É difícil, tecnologicamente, ok, é espetacular. É uma coisa que eu digo, às vezes é giro, porque ainda no primórdio dos anos 2000 eu já estava a ver monitores com 8K na parte da Sony. Literalmente, no laboratório deles tinham ecrãs 8K. Estamos a falar de 2001, 2002, portanto, mesmo pré. E hoje em dia nós vemos que essa tecnologia ainda não chegou. Nós temos tecnologicamente a potencialidade de fazer muita coisa, mas temos que regular muito bem isso. Por uma questão de aceitação do público-alvo e dois, por uma questão de depois também monetização para o próprio investimento. Porque ninguém vai só investir no Wi-Fi para dar conectividade. Tem de haver aqui algum trade-off nesta parte e que acaba sempre ser, ok, vou querer tentar vender, vou querer ter mais revenue de alguma coisa que vai necessitar desta tecnologia para funcionar. Sandra, e o futuro? Eu podia dizer que era cinzento, mas não sei. Na realidade, não, bom, da minha perspectiva em relação a estes temas, eu sou totalmente apologista da tecnologia e da evolução tecnológica. Acho que isto é impossível de parar, não é? Como todos nós sabemos, e já não é o futuro, estamos a falar do presente, o que é que acontece agora, porque eu acredito que boa parte destes problemas que existem entre a tecnologia e a lei, sobretudo a lei europeia, tem muito a ver com a comunicação e a forma como é olhada a tecnologia e é olhada ao lado da lei. É preciso que todas as pessoas percebam que estamos a falar de direitos fundamentais, de liberdades, e isto não pode ser visto às vezes desta forma mais só porque existe tecnologia ou só porque os dados existem, não quer dizer que nós os possamos e devemos usar. Estamos a falar de direitos fundamentais, estamos a falar de liberdade. E quando chegamos a este ponto temos que olhar de uma forma talvez mais séria e voltar eventualmente um bocadinho mais atrás. Que é aqui que existe também esta discrepância entre as velocidades da tecnologia e as velocidades da lei, não é? Sabemos que a lei é a tartaruga, que a tecnologia já é mais do que lebre, quer dizer, já nem... Exatamente. E, portanto, é difícil de conciliar. Mas podemos também pensar em outros exemplos que existem. Então, nós falámos sobre isso aqui, como a China, por exemplo, em que não proíbe, há um avanço tecnológico, como nós sabemos, mas também a lei vai sendo... se é que posso utilizar o termo aqui, experimental. Portanto, e vai andando um bocadinho mais a par, okay? Para não bloquear, obviamente, os avanços tecnológicos, porque é impossível. E é corrigida Exatamente. E a Europa aqui perde um bocadinho neste sentido, contudo também nos garante os nossos direitos. E deixa durante algum tempo uns vazios legais que... É verdade, também não... Às vezes não é possível, de facto, fazer de outra forma, porque provavelmente quando eu estou a defender um direito, eventualmente estarei do outro lado a violar outros certo. Direitos e, portanto, é preciso andar sempre neste balanceamento. E há outros países que não têm, eventualmente, essa preocupação ou desta forma. E podemos até falar dos Estados Unidos, mas, enfim, tecnologicamente sabemos que também precisamos de ter outra força e eu penso que aí a Europa e o futuro passaria muito por um forte investimento tecnológico e não só legal. Ajudaria bastante a que nós, utilizadores, estivéssemos mais tranquilos também. Muito obrigado aos dois. Este foi mais um episódio do Late Night IT by PayBird, onde percebemos que no desporto atual
a conectividade já não é tão decisiva como o talento em campo, mas também que, à medida que tudo se digitaliza, cresce a preocupação onde a privacidade e a forma como os dados dos adeptos são geridos. Obrigado ao Nuno Rocha, à Sandra Veloso, por uma conversa rica e esclarecedora sobre os bastidores digitais do espetáculo desportivo. Se gostarem, deixem um comentário, partilhem o episódio e sigam-nos em www.digitalinsight.pt, no sap.pt e no YouTube @digital.insight. Espero por vocês na próxima semana, onde vos vou guiar pelo que o corpo dos atletas quer e que a sua mente é capaz. Confuso? Então já sabe que às 21h de hoje a 8 dias espero por si aqui em digitalinsight.pt. Boa noite.